Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo, um debate que aconteceu no canal do meu irmão Jardel, Diálogo Aberto. Quem quiser assistir esse debate na íntegra, vá ao canal do Jardel. Aqui no meu canal eu fiz alguns recortes e o debate teve alguns problemas devido à internet do Jardel e os problemas que ocorreram lá no Rio Grande do Sul. Peço aos irmãos que tenham compreensão e que orem para as pessoas, as vítimas do Rio Grande do Sul e por todo o povo do Rio Grande do Sul. Fiquem agora com mais esse diálogo que foi uma bênção, meus irmãos. Que a graça de Jesus seja com todos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais essa programação aqui no meu, no seu, no nosso canal Diálogo Aberto. Esse canal que é um canal de entrevistas e debates interdenominacional. Pela bondade de Deus, aqui eu e minha família estamos vivos aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos vivenciando uma situação muito delicada aqui na minha cidade, na região. A situação, nos faltam palavras, meus queridos irmãos, para descrever o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos da vida. Então, você que está acompanhando aqui o canal, ore pelo povo aqui do Rio Grande do Sul, para que vidas sejam salvas aqui, para que vidas se arrependam, se voltem de fato a Deus nesta hora de dor, nesta hora de sofrimento. E a igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui fazendo aquilo que lhe apraz, né? Que é trazer a mensagem de esperança, que é trazer a mensagem da ressurreição. A esperança nossa é essa, meus queridos. A ressurreição é a vinda do Senhor Jesus Cristo, que está às portas. Não falta muito para que Cristo volte nos levar. Então, o tema da programação de hoje, do debate de hoje, é o cristão e o sábado na Brit Hadashah. O cristão e o sábado na Brit Hadashah. E para isso, nós trouxemos aqui dois professores, então. Vou começar com o pastor João Carlos, que é o pastor mais veterano aqui da programação. Pastor João Carlos, que ele é teólogo, ele é formado em psicanálise, se não me falha a memória. Eu não consegui agora, por correria do trabalho, não consegui pegar todo o seu currículo. Mas uma das suas formações, então, é teólogo, psicanalista, se não me falha a memória, pastor da Igreja Presbiteriana no Espírito Santo. Isso eu me lembrei. Seja bem-vindo, pastor, reverendo, que Deus te abençoe aqui ao canal Diálogo Aberto. Eu agradeço, Jardel, é muito bom estar aqui com vocês, poder conhecer aqui o professor Everton, que Deus os abençoe, e hoje falando sobre esse tema tão polêmico e ao mesmo tempo sempre atual, né? O sábado no Novo Testamento. Então, que Deus abençoe a todos nós, que seja um debate de ideias frutífero e que grandes coisas possamos tirar, que grandes joias preciosas nós possamos escavar hoje aqui nesse debate. Amém. Só para lembrar os irmãos que estão acompanhando aí, o pastor João Carlos também tem a sua bagagem, o seu conhecimento no que tange ao hebraico, ao grego, as línguas bíblicas. E pelo outro lado também nós temos o pastor, olha só, já estou profetizando, o professor Everton Ricardo, ele que tem exercido aí o trabalho, tem lecionado aí em línguas bíblicas, tal como o hebraico, o grego, e também tem as suas especializações aí no que tange a essas línguas bíblicas. Professor Everton Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Boa noite, meu querido irmão, boa noite a todos, boa noite ao irmão reverendo João Carlos. Eu queria, antes de fazer a apresentação, fazer os agradecimentos, agradecer a você, Jardel, a você, meu irmão reverendo João Carlos, pela oportunidade, agradecer aos meus amigos, de início ao irmão Luan Melo, ao pessoal da comunidade Verdades Bíblicas, e ao meu mentor espiritual, uma pessoa que me ajuda, que tem me feito crescer, que me auxilia, me ensina, me instrui, o meu irmão Walter Nascimento. É um prazer estar aqui com vocês novamente, é um prazer estar aqui com o irmão João Carlos. Eu tenho, o conhecer agora, eu já tenho uma admiração profunda pelo irmão, a denominação, os irmãos presbiterianos, eu tenho um carinho enorme, eu já comentei com ele aqui, um carinho enorme pelos irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, e é um prazer estar aqui e participar de mais esse diálogo com um irmão tão abençoado quanto com o irmão reverendo João Carlos. Então vamos lá, meus queridos, vamos sem mais delongas, vamos começar com o reverendo aí, pastor João Carlos. O pastor João Carlos vai ter aí 3 minutos. Deixa eu só conferir se está certinho aqui a programação. Isso, vai ter 3 minutos para fazer as suas colocações introdutórias. Irmão Jardel, dê 5 minutos, porque para ele colocar mais alguma coisa, coloque 5 minutos aí de apresentação, que eu acho que fica bacana. Não sei se o irmão reverendo concorda, para poder ficar bem claro a posição dele quanto à minha. Olha, meus queridos, vocês que mandam aí, pode ser 5 minutos de introdução e 5 de conclusão. Pode ser, tranquilo. Perfeito. Beleza, Jardel. A primeira coisa que a gente observa
é que a igreja de Cristo, ela está na verdadeira circuncisão. Pode começar, E ela também, João. joia, e ela está também guardando o sábado de forma plena e verdadeira, e não nas sombras dos dias. Eu queria deixar aqui uma parte do livro, né, O Sábado Judaico e o Domingo Cristão, de Edmar Barcelos. Ele escreveu o seguinte: se o sábado pudesse falar, também diria sobre o domingo o mesmo que João Batista disse sobre Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua, pois sendo um dia de descanso para o corpo, era também um dia, um tipo, uma sombra ou figura de Jesus, o verdadeiro descanso para nossas almas, como a gente vê em Mateus 11, verso 8 e 29, e Hebreus, capítulo 4. É por isso que não encontramos nos evangelhos, nos atos e nas epístolas, nenhuma recomendação para a guarda do sábado, nenhuma promessa para quem o observa e nenhuma advertência ou repreensão ou ameaça para quem o viola. O fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana fez com que ele se tornasse o primeiro domingo da história. Lembre-se que antes havia apenas o dia do sol ou o primeiro dia da semana, mas não o domingo, de fato e verdade, como nós temos hoje. Então, o fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana fez esse primeiro dia receber o nome de domingo, ou seja, o dia do Senhor. E esta verdade passou não só da igreja, mas para a igreja pós-apostólica até os dias de hoje. Então, hoje eu vou estar defendendo aqui que a igreja de Cristo ela tem a verdadeira circuncisão e guarda o verdadeiro sábado, não na velhice da letra, não na sombra das coisas futuras, mas sim na verdadeira imagem, na verdadeira relação da verdade que veio, que é Jesus Cristo e tudo quanto ele trouxe. Então, de fato, eu vou estar mostrando que a igreja de Cristo, somente em Jesus, é que nós guardamos o verdadeiro sábado, temos a verdadeira circuncisão, e nele, então, nós podemos adorar ao Pai em espírito e em verdade, a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, a igreja do Senhor Jesus hoje, e aí colocamos, né, gentílica, na Bíblia Sagrada, ela nunca esteve e nem precisa estar debaixo do sábado de descanso semanal, assim como observava os judeus nos tempos bíblicos do Antigo e Novo Testamento, e nem como hoje os judeus o guardam. A igreja gentílica do Senhor, ela vive em novidade de vida, ela vive na obediência a Deus pela circuncisão, com que foi circuncidado, para obedecer à lei de Deus, escrita em nossos corações, vivendo agora no descanso de Deus, que é o verdadeiro sábado. Este é o ensino que hoje eu quero dividir com vocês e mostrar para vocês que a igreja primitiva, ela entendeu que a igreja gentílica não estava obrigada a guardar o sábado, porque esta aliança ficou restrita ao povo judeu. E para nós, a igreja de Cristo, nós vivemos agora não na sombra das coisas que havia de vir, mas nós vivemos hoje na verdade de Cristo. Então, os apóstolos, quando foi lá em Atos 15, eles discutindo sobre a situação da circuncisão, a situação da guarda dos mandamentos, os apóstolos, movidos pelo Espírito de Deus, deixaram muito claro que isso para a igreja era um peso que eles não deveriam carregar. Então, de todos os mandamentos de Deus, os apóstolos fizeram um resumo daquilo que no momento era o ponto de partida para toda a igreja. E o que eles colocaram para a igreja era o abster-se das carnes sacrificadas, da idolatria e dos ídolos. Então, a gente vê que o sábado jamais foi mencionado como mandamento para a igreja primitiva, para a igreja gentílica, e nem tampouco no período pós-apostólico. Ou seja, os pais da igreja também entenderam essa doutrina e a igreja sempre congregou no domingo. O domingo passou a ser o dia do Senhor, passou a ser o dia de culto, de celebração e de adoração ao Senhor. Então, Deus os abençoe. Amém. Parece que o irmão Jardel teve problema com a conexão dele. Lá no Rio Grande, né? A coisa não está fácil, não. Vamos ver se volta. Terminei, Jardel.
Beleza. Eu peço perdão aos irmãos aí que a minha internet fica oscilando bastante, daí sai, eu tenho que voltar novamente. E as coisas aqui após a enchente realmente ficou bem difícil aqui, mas vamos prosseguir aí conforme as coisas vai nos permitir aqui, a situação vai nos permitir. Deu 5 minutinhos e 33 aí, então o irmão, o professor Everton também aí vai ter esse mesmo período de tempo para estar expondo as suas... Assim que o irmão começar a falar, professor Everton, eu vou soltar o cronômetro. Pode começar. Perfeito, perfeito. Pode soltar, meu amado irmão. O que acontece, meus queridos irmãos, para vocês se situarem nesse diálogo? Eu tenho uma admiração muito grande pelos irmãos presbiterianos, porque, assim como nós, adventistas, eles são aliancistas e eles entendem esse contexto da nova aliança, diferentemente dos irmãos dispensacionalistas, que entendem que a lei foi abolida, que a lei não vale mais. Os irmãos presbiterianos entendem que a lei sim está em vigor, que os 10 mandamentos hoje sim estão em vigor, porém a santidade do sábado foi transferida para o domingo. E eu acho muito bonita e muito honesta essa posição, é uma posição bem clara, assim, de se defender, porque dizer que a lei foi abolida temos vários problemas, e por isso eu gosto da posição presbiteriana. Eu estou aqui com a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 21, no parágrafo 1º, falando sobre a lei de Deus, aqui, do culto religioso ao domingo, diz assim no parágrafo 1º: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo e que é bom e faz bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo coração, de toda alma e de toda força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo a imaginação e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Eu concordo, e assim embaixo. E aí temos aqui no capítulo, no parágrafo 7 desse capítulo 21, que diz assim: como é lei da natureza que, em geral, uma devida porção de tempo seja destinada ao culto a Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todas as épocas, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, entre parênteses, descanso, santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, esse dia foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia que nas Escrituras é chamado de dia do Senhor, entre parênteses, domingo. E que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Acho lindo essa passagem, discordo, mas acho lindo. Eu, como membro da Igreja Adventista, defenderei que o sábado deve sim ser o dia de guarda dos cristãos da Nova Aliança e que, como tal, é claramente perceptível e revelado tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Não vejo eu, Everton, base bíblica para se afirmar que esse dia foi abolido ou mudado para o primeiro da semana e que estamos desobrigados da guarda deste mandamento, o lembra-se do dia de sábado. E por ser um dos 10 mandamentos, o sábado é um dos 10 mandamentos, assim como não podemos roubar, matar nem adorar imagem, também não podemos deixar de guardar o sábado. E dizermos que ele mudou para o domingo iria contra o que a palavra de Deus deixa claramente, que Deus não muda, pois Hebreus 13:8 diz que Deus não muda, Tiago 1:17, Malaquias 3:6 diz que Deus não muda. E se Deus não muda, eu acredito que a lei dele, que ele escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra, Êxodo 31:18, o fato de já ser escrito em tábuas de pedra já nos demonstra que ela não pode mudar. Isso já me mostra que, para entendermos que o domingo mudou, a santidade do sábado mudou para o primeiro dia da semana, para o domingo, temos que aceitar que há mudança em Deus, que Deus muda. E eu vejo que tanto Deus quanto a sua lei são perpétuas, não mudam, são de eternidade a eternidade uma coisa só. E, para mim, o fato de Cristo ter morrido na cruz já nos mostra que a lei de Deus é imutável, pois se a lei de Deus pudesse ser mudada, não precisaria do Criador do universo, Deus, Criador de todo o universo, Jesus Cristo, vir em nosso lugar, morrer na cruz do Calvário. Bastaria do céu Cristo ter mudado a lei e resolvido todo o problema. Ou seja, a morte de Cristo nos mostra que a lei de Deus é imutável. A maior prova dessa imutabilidade é a morte de nosso Deus e Salvador Jesus na cruz do Calvário. E eu defenderei essa posição, e que ela é muito clara nas Sagradas Escrituras, e assim como a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, são um livro só, essa diferença, essa forma didática que São Jerônimo criou de Nova Aliança e Antiga Aliança, é uma forma apenas de facilitar o manuseio da palavra de Deus. Não é uma forma que os cristãos entendiam que há uma aliança e outra aliança que diferem em grau e essência tão grande que houve mudanças dentro dessa própria lei, que é os 10 mandamentos. Pois se aceitarmos essa mudança, teremos que aceitar que os 10 mandamentos foram mudados. E essa será a minha posição, defender que o sábado é mandamento vigente na nova aliança, que os cristãos devem sim, assim como não devem roubar, não devem matar, também devem tirar o dia de sábado para entrar em comunhão com Deus e com os irmãos. Essa é a minha posição. Pastor João, então vai ter aí 1 minuto e 30. Peço aos irmãos debatedores atenção a esses detalhes. 1 minuto e 30 para elaborar a pergunta, tá? Deixo para fazerem as respostas, refutações, etc., no tempo de resposta, tá? Para que o debate se influa e seja uma bênção. Professor, Pastor João tem aí então 1 minuto e 30 para elaborar a sua primeira pergunta.
Muito bem. Professor Everton, uma vez que o apóstolo Paulo, né, ele se referindo à guarda do sábado, às festas de lua nova, ele vai tratar esse dia falando para a igreja, né, para a igreja gentílica. Ele vai tratar esses dias, como a gente vê lá em Gálatas 4, verso 9 a 11, ele vai chamar isso de rudimentos fracos e pobres, né? E aí ele vai dizer, guardais dias e meses, tempos e anos. Ele vai falar que a igreja que se submete a isso é como se Paulo tivesse trabalhado em vão, ou seja, eles não entenderam a verdade que o evangelho trouxe. Paulo também em Colossenses 2, versos 16 e 17, tratando novamente do sábado e dos dias, ele vai dizer, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, Paulo mostrava que a igreja não devia mais estar debaixo da guarda desse dia específico. Explique para mim, né, como você consegue conciliar o ensino de Paulo, mostrando que era desnecessário para a igreja se manter nesta visão fraca e pobre da visão antiga, né, do que já aconteceu, com a realidade da igreja agora em Cristo. Explica para mim como que Paulo ensinou isso e hoje vocês ensinam que deve guardar. Professor Everton tem 3 minutos para responder e depois volta a réplica ao pastor João com mais 3. Ô, meu amado irmão, você não quer colocar 5 minutos para resposta, não, e réplica, porque eu acho 3 um pouco pequeno, se o irmão, se o reverendo João Carlos concordar, é claro. Vai ficar muito extenso daí, meu querido. Eu tenho que buscar a minha filha na cidade vizinha aqui, e o trânsito está bem carregado, né? Eu entendo. Eu tentarei ser sucinto, porque ele citou 2 textos que é bem difícil explicar em 3 minutos, mas eu tentarei. Por isso que eu peço na hora de elaborar as perguntas, utilize o tempo para elaborar as perguntas, porque senão daí solta textos ao vento, daí o outro debatedor não consegue pegar aquele texto que foi falado e fazer um contraponto, né? Então, eu peço que mantenha esse foco aí, tá? 3 minutinhos para a resposta, então. A pergunta do irmão foi muito, muito boa, muito inteligente, bem elaborada. Ele citou 2 textos que são, sim, relevantes e muito bem elaborada a sua pergunta, meu irmão. Eu vejo que vou tentar fazer de forma rápida. Aqui em Gálatas, no capítulo 4, verso 8, Paulo diz o seguinte: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos, guardais dias, meses, tempos e anos. Ou seja, não tem como entendermos que isso aqui se trata dos mandamentos ou da lei de Moisés ou até do sábado, porque Paulo deixa claro aqui no verso 8 que, porém, outrora, não conhecendo a Deus, servia a Deus que por natureza não são. Ou seja, esse contexto de coisas fracas, pobres e rudimentos fracos e pobres aos quais eles, a igreja da Galácia, estava voltando, são coisas de pessoas que não conheciam a Deus. Não tem como ele falar isso das leis judaicas e do contexto judaico, pois um judeu conhecia bem a Deus, pois deles são as leis, o oráculo e o Messias. E quando a gente vai para Colossenses 2,16, a gente vendo que Paulo ele é muito, muito complicado. Paulo por si só já é complexo, os escritos já são complexos. Em Romanos ele gasta 3 capítulos para dizer que a humanidade pecou. Em Romanos 1 ele gasta o capítulo inteiro para dizer que os gentios pecaram. Romanos 2 ele gasta todo o capítulo para dizer que os judeus pecaram. Romanos 3 ele fecha e diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Paulo é muito complexo ainda, mas se a gente analisar assim, um versículo fora do contexto. Se Paulo está indo contra a lei, na própria carta aos Romanos, no capítulo 3:23, ele diz: porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Se ele nesses textos está indo contra a lei de Deus, aqui já temos uma divergência, assim, uma falta de coerência dentro da lei de Deus, dentro da palavra de Deus. Então, eu acho que o entendimento nosso, às vezes, que é divergente, não a palavra de Deus. E a gente vê que poucos, né, sabem, mas a palavra sábado, ela pode significar um descanso, um feriado judaico. Se a Páscoa acontece na quarta-feira, era considerado um sábado. Mas eu acredito que em Colossenses aqui está tratando do sábado do 7º dia. Porém, quando lemos a carta de Colossenses, vemos que Paulo tinha vários problemas na igreja de Colossos. Primeiro, Paulo tem que defender novamente a excelência, a obra da pessoa de Cristo, a divindade de Cristo. Em Colossenses 1:17, ele diz que Jesus é antes de todas as coisas. Em Colossenses 2:3, ele diz que o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros, sabedoria e conhecimento estão ocultos. Colossenses 2:9 diz porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí, em Colossenses 2:8, ele reforça: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua vã sutileza e filosofia, conforme as tradições dos homens, não conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. O contexto aqui parece nos mostrar que havia algum membro da igreja de Colossos tentando, de alguma forma, um meio de justificação que não era Cristo, ou acreditando que só Cristo não era suficiente. E após ele exaltar Cristo, no verso 16 ele fecha, né, analisando o contexto aqui de Colossenses 2:8 ao 10. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua vã sutileza e filosofia, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ninguém depois vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém faça hábito contra vós outros, pretextando culto aos anjos,
baseando em visões, efetuando sem motivo algum na sua mente carnal. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que outra vez estão voltando? Porque, como viveis no mundo, vos sujeitais à ordenança, não manuseis isso, não manuseis aquilo, não proveis aquilo. Fechou? Beleza, fechou, tá bom. É complicado. Fechou 3 minutos. Vamos incluir mais 1 minutinho, então. Fechamos com 4 minutos de resposta e 4 de réplica, pode ser? Pode ser. Mete ficha, então, aí, mais 1 minutinho. Então vamos lá. Resumindo Colossenses e Gálatas, a gente vê que havia uma doutrina estranha entrando na igreja de Colosso e que os membros buscavam uma forma de justificação que vai além de Cristo. E eles estavam introduzindo elementos pagãos misturados com as crenças judaicas a fim de alcançarem a justificação. E se esses textos, né, falando da guarda do sábado como forma de justificação, não quer dizer que Paulo, esses textos não quer dizer que Paulo está abolindo ou desobrigando a guarda do sábado, pois o fato de Paulo corrigir uma mal guarda de um mandamento não pode significar a abolição do mesmo. Ou seja, Paulo corrigir o mandamento não adulterarás não pode significar a abolição deste mandamento. Eu vejo que Paulo corrigindo a mal guarda de um mandamento, ele não está abolindo, ele está apenas dizendo que a nossa justificação é apenas em Cristo e não nessas coisas que o pessoal de Colosso misturaram. Eu peço aos irmãos que leiam a carta aos Colossenses que ficará mais claro. Paulo justificando a divindade de Cristo e tudo. E eu ainda vejo que nesses textos, Paulo está mostrando que o sábado era guardado, pois ele está mostrando que não devia guardar daquela forma, e sim da forma correta. Esse texto, ao meu ver, ele é um texto que ainda favorece a guarda do sábado na nova aliança. E fechou, meu amado. O pastor João terá, então, 4 minutos para fazer a sua réplica. E como eu tenho dito, peço perdão aos irmãos aí, caso eu saia e volte novamente, é porque a internet aqui está só pela graça. Mas vamos lá. 4 minutinhos, pastor João. Tá, Jó. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa notar aqui é que quando o professor Everton ele fala sobre o texto de Gálatas, querendo denotar que Paulo está falando de costumes gentios, não. Na realidade, Paulo não está falando de costumes e doutrinas dos gentios. Por quê? Porque mesmo que ele comece falando que essa era a vida da igreja, né, daqueles que se converteram antes de se converterem, Paulo está falando de fato e de verdade da lei e, no caso, da guarda do sábado. Né, porque ele diz, né, se vocês estão guardando dias, meses, tempos e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês não entenderam de fato o que Cristo fez e o que Deus efetuou na vida de vocês, para vocês voltarem a guardar o sábado, né, e qualquer outra coisa que estivesse ali dos costumes e doutrinas dos judeus. Paulo, então, estava dizendo, vocês não entenderam. Aí, por que eu ensino isso, professor Heber? Porque você vai ver que Paulo, logo abaixo, ele vai estar mostrando aqui a alegoria entre Sara e Agar. Ele vai mostrar aqui que Sara e Agar representam aqui duas verdades, né? Agar, aquela que era escrava, e Sara, daquela que era o filho, seria herdeira de tudo. E aqui ele vai mostrar de fato e de verdade que os filhos da promessa que estão em Isaac são aqueles que são regidos pelo Espírito de Deus, que vivem a liberdade que Deus trouxe agora. E não como da escrava, que fica aprisionado na velhice da letra e tudo mais o quanto vem. A mesma coisa acontece em Colossenses. O problema eram judaizantes na igreja que queriam obrigar a igreja gentílica a se circuncidar, a guardar o sábado. Por isso Paulo fala especificamente sobre questões dos dias, porque Paulo está tratando do sábado realmente aqui e das festas que aconteciam no sábado. E aqui eu reforço, Paulo estava demonstrando que isso era desnecessário, guardar um dia. Por quê? Porque nós já fomos circuncidados. A circuncisão era o pacto de Deus com a nação de Israel para guardar a lei de Deus. Quando Cristo veio e morreu por nós na cruz, o Espírito Santo, lá em Colossenses, Paulo diz, no versos 11 e 12, que Cristo fez essa operação em nosso coração. E nós somos circuncidados pelo Espírito. Para quê? Para guardar a lei de Deus verdadeiramente, e não na velhice da letra. Depois também nós vamos ver, lá em Hebreus capítulo 4, que Deus falava do sábado e do descanso que havia de vir. Por isso Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, ele fala que os sábados antigos, os dias guardados, meses e anos e luas novas, eram sombra das coisas futuras. Por quê? Porque Cristo viria. Uma vez que Cristo veio, guardou o verdadeiro sábado, cumpriu o verdadeiro sábado, Cristo e a salvação tornou-se para nós o descanso que havia de vir
o descanso que Deus prometeu, e esse descanso e sábado era o sábado perfeito que Deus preparou para nós. Então a igreja, ela foi circuncidada e ela guarda o verdadeiro sábado estando em Cristo. E estando em Cristo, ela cultua a Deus e reconhece o domingo como o dia do Senhor, como o dia oficial da nova aliança para se adorar a Deus, louvar a Deus, prestar o verdadeiro culto a Deus. Por quê? Porque esse domingo foi destacado pelo próprio Senhor Jesus. A igreja passou a se reunir no domingo, a congregar no domingo. O próprio Senhor Jesus apareceu diversas vezes para os seus discípulos no domingo. Então, o domingo, ele só passou a existir de fato, de verdade, a partir da ressurreição do Senhor Jesus. Até então, nós tínhamos somente o primeiro. Fechou os 4 minutos, pastor. Ok, então. Obrigado, Jardel. O professor Everton, então, vai ter aí 1 minuto e 30 para fazer a sua primeira pergunta. Eu vou fazer a pergunta, e se ele estiver fora de coisa, eu tento me monitorar em 1 minuto e 30 aqui, meu irmão João. Tá, joia. Contextualizando aqui a primeira pergunta, né? Na nossa discordância, eu vejo uma discordância que tem a ver mais com interpretação do contexto, como eu disse, o contexto que Paulo fala sobre tempos, anos e lei, está falando de pessoas voltando aos rudimentos, de pessoas que não conheciam a Deus, que eu acredito que eram os gentios. Quando ele faz a analogia Sara e Agar, ele finaliza lá no capítulo 6, que não há circuncisão nem circuncisão, todos sois um em Cristo, né? Todos fazem parte do Israel de Deus. E dentro desse contexto eu vejo, aí entra a pergunta, que Jesus, ele fez, se não me engano, 9 milagres ao longo de seu ministério, e todos os milagres foram no sábado. Todos os milagres que Jesus realizou foram no sábado. E por que Jesus não escolheu outro dia e nem deixou claro, assim, a mudança? Quando ele fez o milagre no sábado, ele podia ter feito em outro dia, ele escolheu o sábado. Eu entendo que essa escolha do sábado foi uma escolha para mostrar que os judeus guardavam o sábado de forma inadequada e de forma fanática, por isso ele fez os milagres no sábado. E a prova disso é que ele fez no sábado, não escolhendo outro dia, e ainda não tem nenhum texto dos milagres que Jesus está mudando ou abolindo o sábado, passando a santidade para domingo. Por que Jesus escolheu o sábado e por que Jesus, nesses milagres nos sábados, por que ele não deixou claro a mudança de transferência de santidade do sábado para o domingo? Se a mudança, que essa mudança eu vejo que ela é uma mudança muito escura nas escrituras, a gente não vê de forma clara essa mudança. Por que Jesus, nesses milagres, não deixou claro essa mudança? Essa é a pergunta. Muito bem. A primeira coisa que a gente vê, professor Everton, é que Jesus realizou esses milagres no sábado, mostrando que os judeus não entenderam a essência e realidade da guarda do sábado. É tanto que, ao realizar esses milagres no sábado, os judeus procuravam matar ele porque ele quebrava o sábado. Então, olha aqui que divergência, né? Ao realizar os milagres, os próprios judeus entendiam que ele quebrava o sábado ao realizar esses milagres. E chegou ao ponto de quererem matar ele porque ele trabalhava desta forma. Então, Jesus, ele mostrou que mesmo no sábado ele trabalhava e curava, porque ele disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mostrando que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Mostrando, então, a transitoriedade da guarda do sábado como um dia. Ou seja, mostrava que havia, como mostrou o escritor aos Hebreus, que o sábado como dia, ele era apenas uma sombra, porque haveria de vir um sábado real e verdadeiro, onde de fato nós descansaríamos e a adoração a Deus ela seria perfeita. Qual é este sábado? Jesus Cristo. Estando nele, através da circuncisão do nosso coração, nós guardamos o sábado na mesma essência de Jesus quando realizava aqueles milagres. Ou seja, Jesus não estava restrito a um dia, ele estava na essência deste dia. Por que ele realizava no sábado? Porque era o dia de ajuntamento deles na sinagoga. Era o dia do ajuntamento quando eles estavam para adoração a Deus, ou seja, tudo era propício. Isso não significa que Jesus não curava nos outros dias. E nos outros dias pode ser qualquer um, de domingo, aliás, do primeiro dia até a sexta-feira, correto? Agora vamos. A questão da mudança, pastor Everton, é algo que eu não defendo. A nossa confissão de fé, ela fala isso, mas como todos nós presbiterianos sabemos que está no nosso primeiro capítulo, né, nós seguimos as confissões de fé, mas reconhecemos que elas são falhas e que podem errar. Não estou dizendo que ela é errada ou que ela é falha. Estou dizendo que neste ponto de mudança, eu não advogo isso. Não há como mudar um dia que Deus estabeleceu. O que eu digo é, o sábado foi cumprido.
O sábado foi cumprido em Jesus. E uma vez cumprido, porque ele era sombra, nós agora estamos vivendo a realidade do sábado. Qual é? A pessoa bendita do Senhor Jesus, que está lá em Hebreus, capítulo 4. Nós entramos neste descanso, nesse verdadeiro sábado. Ou seja, nós vivemos a realidade do verdadeiro sábado. Eu tive que tirar o cronômetro da tela aqui, eu acho que... Tranquilo, sem problema. Também estava dificultando. Irmãos, se qualquer coisa ficar inviável aqui, essa mediação de debate, no caso dessa transmissão aqui, qualquer coisa a gente tem uma outra data, mas vamos seguir até que quando a gente consegue. Eu estou só com o celular aqui, tirei o cronômetro da tela. Os irmãos estão estudando de forma correta aí? Estão chegando bem? Tranquilo. Tranquilo. O irmão João Carlos está chegando livre e cristalino, você também. Vê com os irmãos do chat aí se está tudo bacana, se está chegando bem, que se eles falarem que está bem, a gente continua. O professor Everton, então, aí tem 4 minutos para fazer a sua primeira chave. Vou tentar controlar o tempo aqui. Ok. Vamos lá, meus irmãos, meu amado reverendo João Carlos. Eu entendo a argumentação do irmão, eu entendo perfeito o que você disse sobre a confissão de fé, eu concordo com você, coisas feitas por homens não tem como serem perfeitas, mas eu entendo a sua colocação muito boa. Mas eu vejo que a Bíblia é uma harmonia perfeita de Gênesis a Apocalipse. Quando a gente olha lá, não irei ler esse texto, Levítico 26, do verso 40 a 42, Deus já fala que o ser humano, os judeus deveriam ser circuncidados no coração. Jeremias 4:4, que é um texto pequeno, diz assim, Jeremias falando para os judeus, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Jeremias 9:26, parte B, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração, ou seja, vemos que a circuncisão no coração já era uma coisa que Deus queria desde o Gênesis, não é uma coisa para a nova aliança. E quando a gente vê a harmonia da palavra de Deus, a gente vê, o irmão disse na abertura sobre a transferência desse dia, as reuniões aos primeiros dias da semana, a gente vê que, eu acho muito interessante que tanto a morte de Cristo quanto a ressurreição são fenômenos e eventos importantes, tanto a morte quanto a ressurreição. Só que um evento, um acontecimento não pode santificar um dia, tornar um dia santo. Por isso eu perguntei ao irmão aonde que ele vê o texto que faz com que o dia de domingo seja santo ou essa santidade do sábado tenha sido transferida para o domingo. Porque se algum evento for fazer com que esse dia seja santo, então a sexta-feira também deve ser santa, porque tão importante quanto a ressurreição foi a morte de Cristo. E a gente vê que lá em Isaías fala que na sua morte ele carregaria os nossos pecados. E quando a gente vai para o texto de Hebreus é tão interessante que Hebreus no capítulo 4, a gente vê que ele faz referência, no Hebreus capítulo 4, verso 2 ao 5, diz assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, o evangelho que é no original, o evangelho, como se deu a eles, ou seja, o evangelho foi anunciado aos hebreus, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, ou seja, fé e obras aqui, no sentido de que a fé é mais importante do que as obras, e que pela fé daqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim diz, no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia de toda a obra que fizera. É interessante que o livro de Hebreus foi escrito ali por volta do ano 70, e eu acredito que Paulo que o escreveu, esse livro, se o autor usasse o sábado como exemplo do descanso eterno, porque esse texto aqui está falando do descanso eterno, seria incoerente ele dizer que o descanso eterno se compararia ao sábado, se o sábado fosse um dia de trabalho, de fadiga, e não fosse um dia de descanso, como era desde o princípio. E ele estaria fazendo uma comparação inadequada. Se o sábado tivesse caído em desuso, ele deveria usar o primeiro dia da semana para se referir ao descanso eterno que é em Cristo Jesus. Por isso eu vejo que há uma concluência na palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, e o sábado, como o irmão bem disse, que não acredita que mudou, ele é um dos 10 mandamentos, devemos ter isso em mente. Por isso eu acredito que não tem como, assim, com todo respeito, eu acho que o irmão não respondeu a minha pergunta, talvez pela minha limitação, mas eu finalizo por aqui. Eu peço ao pastor João aí, se possível, vamos, irmãos, vamos fazer algo com mais qualidade, vamos reagendar esse debate para um outro dia. Ô, Jardel, depende aí, se o pessoal tá ouvindo bem, eu acho que é só você que de vez em quando fica aí offline, mas a gente tá prosseguindo tranquilo aqui. Tá tranquilo, meu irmão, já. Se não for atrapalhar seu compromisso, tá tranquilo aqui e eu tô conseguindo ouvir claramente o reverendo. Porque talvez a outra data, a agenda do irmão e a minha não consegue coincidir. A minha tá muito apertada, não consigo outro dia. A minha também, eu consegui hoje. O ruim é que eu não estou conseguindo fazer uma mediação aqui eficaz. Aí daqui a pouco, para ser 1 hora, vira 2 horas, né? Daí eu fico irritado com situações assim. Não, se o irmão quiser, a gente pode tentar para uma data não muito próxima, a gente pode tentar reagendar, se a agenda minha do irmão do reverendo coincidir. Né, eu espero que seja uma bênção para os ouvintes, que eles possam entender as nossas posições e tirarem proveito disso.
Eu, particularmente, por querer fazer sempre o melhor para o reino de Deus e para que os ouvintes também, eu estou conseguindo fazer uma mediação de casa. Esse vai e volta, eu saio e entro, não consigo fazer uma coisa bem bacana com os irmãos, daí eu concordo com isso. Não estou conseguindo fazer algo de qualidade aos irmãos. Não, Eu particularmente... Pode sim, eu não importa, não, sem problema, né, irmão João? Tranquilo. Vamos ver outro dia então, já, né? Temos outro dia, a gente vê uma data para poder, muito boa. Tá, pode fazer as considerações finais, podemos fazer as considerações finais para a gente fechar, bacana? Beleza. Pode, eu vou depois, na verdade, depois eu vou excluir esse vídeo para nós fazer um outro daí, né? Não, tranquilo, eu entendo. Pode, ô Jardel, passar a palavra. Quem fará as considerações finais primeiro? Eu ou o irmão, o reverendo João Carlos? Pode ir o pastor João primeiro começar a fazer, depois eu peço perdão aos irmãos. Tudo bem. Então, assim, mostrando aqui aos nossos internautas, né, procurei mostrar que nós, a igreja, fomos circuncidados através do Espírito Santo pela fé, e os textos que o professor Everton mostrou aí, né, demonstraram que desde o Antigo Testamento a verdadeira circuncisão do coração sobrepujava a circuncisão da carne, do mesmo modo que o sábado verdadeiro em sua essência significava o verdadeiro sábado do Senhor Jesus. Dentro do texto de Hebreus, ali no capítulo 4, ajudando o professor Everton aqui, o que eu gostaria de mostrar é que Hebreus capítulo 4 fala exatamente de como foi a evolução do sábado. Ele fala assim do dia de sábado. Olha o que ele diz aqui no verso 1. Aliás, no verso 2. Porque também nos foram deixa eu ver aqui, verso 3, ele diz assim, verso 4, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então mostra que houve uma evolução da ideia do sábado desde a criação, né? E o professor Everton falou que ele está falando do descanso futuro, da vida eterna, e não é. No verso 4 ele fala, porque em certo lugar se disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Portanto, o capítulo 4 mostra que Deus sempre mostrou que o sábado da criação, o sábado de descanso para os judeus, era a sombra do verdadeiro descanso do Senhor Jesus. Uma vez que nós, na igreja, circuncidados para guardarmos a lei de Deus, nós não guardamos a lei de Deus na velhice da lei, nos rudimentos pobres e fracos da velhice da lei. Nós guardamos a lei de Deus em novidade de vida. E o sábado, ele foi cumprido em Jesus, portanto, nós não precisamos guardar dia específico. Nós estamos no descanso, sábado de Deus, que é o Senhor Jesus, conforme diz Hebreus. Nós entramos no descanso de Deus. Por isso, então, nós adoramos a Deus no domingo. Por quê? Porque foi o domingo da ressurreição de Jesus. Porque a igreja primitiva adorava a Deus no domingo, cultuava a Deus no domingo. A gente vê isso em Atos, ensinando isso. Nós vemos também esse mesmo ensino, o apóstolo João, configurando e mostrando o domingo como um dia especial. Ele disse, eu fui arrebatado no domingo, no primeiro dia da semana, né, no Kiriak Temera. Ele criou uma expressão que nunca houve. Ele deu ao domingo adjetivo, ou seja, ele é o dia do Senhor. Por que o apóstolo João criou isso? Porque o domingo já estava convencionado como o dia em que a igreja do Senhor cultuava ao Senhor. Cultuava para quê? Para reconhecer a salvação, reconhecer a Deus como Senhor, para poder adorar a Deus no dia da ressurreição. Por isso, o domingo, ele se tornou tão especial. Ele não era um dia qualquer. Ele era Temera, ele era o dia do Senhor. O dia que o Senhor Jesus santificou com a sua ressurreição. O dia que a igreja reconheceu sua ressurreição. Eu nunca ensinei aqui, nem coloquei como transferência do sábado para o domingo. Eu ensinei que o sábado foi cumprido em Jesus e que nós estamos em Jesus. Ou seja, nós vivemos o
verdadeiro sábado. Estamos no verdadeiro descanso que Deus criou e deu exemplo desde o Jardim do Éden, que deu a Israel como sombra, figura do que haveria de vir. Então, hoje, a igreja está vivendo o verdadeiro sábado em Jesus Cristo. E serve a Deus no domingo como dia oficial, porque Jesus deu ao domingo essa forma especial. Os apóstolos mostraram que o domingo agora era o dia do Senhor, ou seja, era o dia do Senhor Jesus. Tomou para si, para ressuscitar e para a igreja adorá-lo até que ele volte. Irmãos, posso fazer uma sugestão aqui a vocês? Sim. Como foi feito, cada um fez uma pergunta, responder, a ideia é cada um fazer mais duas perguntas um ao outro. Então, quem sabe eu vejo vocês controlando o tempo e a pergunta entre si. Aí, vocês fazem aí, agora a próxima pergunta seria o pastor João ao irmão no chão para continuar o debate. Então, o pastor João faz a pergunta, o professor Everton responde, depois volta a réplica, e então, falando esse tempo, eu vou ficar nos bastidores do Então, aqui, Jardel, só para entender, vai continuar o debate, então? Aí vocês podem continuar nesse método, aí vocês estão controlando o tempo do outro, para ficar rolando aí. Então tá jóia. E esse vídeo aqui não vai ser excluído então mais? Isso, aí eu deixo o debate conforme eu no chat para as coisas continuarem, eu deixo. Tá jóia então, tá jóia. O professor Everton e eu, a gente não consegue esconder na nossa expressão que a gente não está contente. Então tá jóia, então é para mim fazer a pergunta então. Colocando aqui então, professor Everton, por que o domingo se tornou o dia oficial de culto e adoração ao Senhor Jesus Cristo para a igreja primitiva e pós-apostólica? Essa é a pergunta. Sim, essa é a pergunta. Muito bem, meu amado, muito bem. Eu vou só fazer uma propaganda aqui sobre o texto de Apocalipse 1:10, né? O Criaqui Remera. Eu farei um vídeo no meu canal para ficar mais explicado, tem muito conteúdo para falar em 3 minutinhos. Mas o irmão falou sobre a igreja. Eu não consigo enxergar nas Sagradas Escrituras, em especial no Novo Testamento, a igreja tendo esse dia, o domingo, o primeiro da semana, como dia oficial de reunião, de cultos. Porque quando a gente examina as Escrituras assim, de uma forma mais detida, a gente vê em Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23, Isaías diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne me adorar, ou seja, uma profecia escatológica para o futuro, para os novos céus e a nova terra que hão de ser feitos, Deus falando de um sábado a outro, de uma festa de lua nova a outra, toda a carne iria adorá-lo. E aí, quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente vê aqui em Atos, por exemplo, aqui Atos, no capítulo 17, verso 2, aqui, ó, Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los por 3 dias e arrazoou, por 3 sábados, e arrazoou com eles acerca das Escrituras. No Atos, capítulo 18, verso 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeu quanto grego, ou seja, eu não vejo essa mudança de dia oficial do culto. Em Atos 16, o pessoal às vezes fala que essa mudança houve, Paulo ia às sinagogas para evangelizar judeus. Mas em Atos 16, 13, a gente vê que Atos 16, 13, Paulo estava em uma cidade pagã, que não tinha nem sinagoga, nem templo, nem nada. Paulo diz assim o texto, Atos 16, 13. No sábado, saímos da cidade para junto de um rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamos-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Ou seja, Paulo, em uma cidade pagã, tirou o sábado, foi para um lugar que parecia ser um lugar de oração para reunir e entrar em comunhão com Deus. Ou seja, ainda no Novo Testamento, eu consigo ver que os autores, os apóstolos, os profetas, e Paulo ali, os apóstolos em especial, eles tinham o sábado como dia de culto, de adoração, dia oficial do culto. Eu não consigo ver o domingo tendo esse papel. E quando a gente olha os textos referentes ao domingo, a gente vê alguns textos como Coríntios, a gente vê alguns textos como Atos. Eu até perdi o texto aqui, deixa eu ver se eu consigo achar o texto rapidinho, dentro do tempo. Eu não vejo nenhuma situação de culto aqui, ó, no 1 Coríntios 16, Atos 27, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Quando a gente vê o dia judaico, ao pôr do sol trocava-se de dia, ou seja, era sábado, pôr do sol trocou de dia. No entanto, Paulo ficou pregando ali no início do domingo, primeira semana, digamos, de 6 horas da tarde até meia-noite.
Ou seja, ele estava reunido porque ele sai de viagem no dia seguinte. A gente não vê que essa reunião é uma reunião de culto, não, só uma continuação do sábado. Quando vamos para Coríntios, a mesma coisa. Eu não vejo nenhuma oficialização do culto nos textos neotestamentários para dizermos que o culto deve ser feito aos domingos. Finalizo aqui, acho que já até passou. Eu acho que o irmão agora deve fazer a tréplica, né, irmão? Aham, a tréplica. Aí a tréplica, você lembra, Everton, quantos minutos é? Eu acho que são 4 também. 4, né? Então a gente vai esquematizando aqui, quando o Jardel voltar, a gente já fala para ele o que a gente fez. Tá jóia? Para mim não tem que interromper, então, assim, tem que controlar o tempo você mesmo. Tá jóia. Aí qualquer coisa você me dá a dica aí também. Tá jóia? Eu vou olhando aqui embaixo, mas você me dá. Então, Everton, como eu fiz na minha pergunta, né, para mim, o domingo passou a ser um dia de culto oficial da igreja. Por quê? A gente vê como que o domingo foi se sobressaindo após a ressurreição. Por exemplo, em João 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, cerrado as portas onde os discípulos, com medo judeu, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então, Jesus fez questão de aparecer no domingo. No capítulo 26, Jesus vai aparecer de novo para eles e diz assim, 8 dias depois, ou seja, no domingo, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. A primeira coisa que chama atenção aqui é: Jesus tinha o sábado para aparecer. Era o dia que os apóstolos, que os judeus estariam reunidos com suas famílias, reunidos com os outros para adorar a Deus. Mas ele não aparece no sábado, dando ao sábado algo especial após sua morte e ressurreição. Ele dá ênfase ao domingo para aparecer, e ele permanece fazendo isso. Em Atos 2, verso 1, nós vemos aqui um sábado novamente, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, um dia após o sábado, né, no caso 50 dias, né, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, a inauguração da igreja não aconteceu em um sábado, mas sim no domingo, no dia de Pentecostes. Mais uma vez agora mostrando a vida cotidiana da igreja após estes fatos, ou seja, são fatos históricos, como que a igreja se comportou. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Então, eles se reuniram no primeiro dia da semana, venceu-se o domingo e entrou, então, o que seria a segunda-feira. Então, a igreja tinha um costume de reunir-se no domingo. Mais uma vez, Paulo mostra que isso era regra para eles. Em 1 Coríntios 16, verso 2, Paulo diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, a gente vê aqui que no verso 1, Paulo vai dizer que isso era o que ele havia ordenado às igrejas na Galácia. Ou seja, se ele havia ordenado, era uma prática a igreja fazer isso no domingo. Então, Paulo fala de forma muito clara, como eu ordenei às igrejas na Galácia. Então, era um mandamento, faça isso no primeiro dia da semana, ou seja, no dia regular de culto da igreja. Tá certo? Eu acho que deu os 4 minutos aí. Acho que o irmão ainda tem mais uns 30 segundos aqui para minha conta. Já fechou? Então, fechei. Tranquilo. Então tá bom. É complexo, é complicado, assim, sem o mediador, mas tá pela bênção. Pela bênção. Aí eu acho que agora é a sua pergunta, né? Não, vamos mudar aqui agora. Quando a gente vê o Gênesis 2, verso 2 e 3, a gente vê ali que diz, e havendo Deus terminado toda a sua obra que fizera como Criador, abençoou e santificou o dia de sábado, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. O verbo abençoar, né, bará, e o verbo santificar, kadash, a gente vê que esses dois verbos estão no tronco piel, que é o irmão sabe muito bem disso, é o intensivo dos troncos verbais. É como se fosse quebrar o verbo no tronco piel, que seria despedaçar, ou seja, Deus abençoou muitíssimo e santificou muitíssimo o sábado. Foi uma instituição, Deus instituiu de forma clara e objetiva que o sábado deveria ser o dia de reunião. Como eu disse no texto de Isaías 66, nos novos céus e na nova terra, o sábado também seria esse dia de instituição e reunião do povo de Deus e comunhão para com ele. E aí eu queria que o irmão me respondesse se ele vê um texto claro, como temos textos claros, para a guarda do sábado, se ele vê um texto claro dizendo que a reunião deve ser feita aos domingos, como temos textos claros dizendo que essa reunião, que o dia mesmo santo é o sábado.
porque os textos que temos aqui são textos claríssimos sobre a santidade do sábado, e que Deus abençoou e santificou muitíssimo. E o domingo a gente vê passagens como essas que o irmão citou, que os judeus estavam, os apóstolos, com medo, dentro de casa, com as portas trancadas, e Jesus apareceu para eles no primeiro dia da semana. Ou seja, estavam com medo. Não temos uma passagem clara e explícita. Eu queria que o irmão me mostrasse uma passagem, pelo menos, bem clara e explícita, que pode reforçar o que o irmão tem defendido, que o domingo é o dia oficial de culto. Muito bem. A primeira coisa, professor, eu gostaria de puxar aqui, né, Gênesis capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Né? O verso de número 2 diz assim: ora, havendo Deus completado no dia 7 a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. A primeira coisa que a gente observa aqui é que Deus não santificou esse dia para dia de culto. Não há aqui nenhum mandamento, porque nem culto havia. Né? Então Deus terminara de criar o homem e não havia dia específico de culto. O sábado só foi dado especificamente para dia de culto com a lei de Moisés e a entrega dos 10 mandamentos. É que Deus vai relembrar do sétimo dia e vai dar para Israel como nação sacerdotal. Então esta é a verdade. O sábado, no dia da criação aqui em Gênesis 2, Deus não está dando ele como dia de descanso e culto a ninguém. Deus separou. Deus vai dar ele depois quando chega a lei de Moisés. Tá certo? Então tudo isso está escrito lá em Hebreus capítulo 4, Deus mostrando o sábado da criação, o sábado depois da lei de Moisés apontava para o sábado verdadeiro que viria, que era Jesus Cristo, em qual nós estamos e guardamos então o verdadeiro sábado, não mais precisando guardar de específico. Agora vamos lá. Além de Atos capítulo 20, professor Everton, que eu dei aqui, onde Paulo reúne com a igreja no primeiro dia da semana, né, porque ele iria viajar no dia seguinte, ou seja, ele quis primeiro cultuar a Deus, adorar a Deus, junto com os irmãos no dia que era comum se reunir e adorar, para no outro dia viajar. Além desse, eu cito também 1 Coríntios 16, versos 1 e 2. Paulo disse para a igreja de Corinto que eles estavam agora fazendo o que ele ordenou à igreja. Está aqui no verso 1, ele disse assim: ora, quanto à coleta dos santos, fazer isso vós também mesmo, que ordenei às igrejas da Galácia. Por que Paulo ordenou? Que no primeiro dia da semana eles façam o culto e a coleta. Então nós já temos aqui um costume estabelecido pelos apóstolos. Agora, por que nós vemos de forma muito clara essa questão do dia do Senhor? Ora, o apóstolo João, ele chama o dia do Senhor, o domingo, como o dia do Senhor. Isso é uma novidade, professor Everton, e todos que nos assistem. Não há no Novo Testamento nenhuma expressão como essa. O Kyriake Emera é uma construção formada pelo apóstolo João, quando ele escreveu escreveu o Apocalipse. Ou seja, já havia se passado aí nada, quase 60 anos, desde a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então o domingo já foi estabelecido na convivência da igreja como dia de culto. Por isso que ele se refere, que ele foi arrebatado no dia do Senhor. Ou seja, ele foi arrebatado no domingo, no primeiro dia da semana. E por que ele fala esse Kyriake Emera, que surgiu para nós na linguagem latina, o domingo? Por quê? Porque a expressão domingo, ela traz essa verdade de que o domingo, ou seja, esse dia, pertence ao Senhor Jesus. Por isso João falou Kyriake Emera. Por quê? Porque ele adjetivou o Emera. Aliás, ele adjetivou o Kyriake. Por quê? Para mostrar que o Emera está agora adjetivado para o próprio Cristo. Ou seja, Cristo tomou esse dia. Por isso ele é o dia do Senhor. É um adjetivo que está no dativo, demonstrando que Cristo pegou esse dia para si, a igreja entendeu a verdade deste dia, e nesse dia, que é o domingo, a igreja, desde a ressurreição do Senhor até o Apocalipse, em que João escreveu, ou seja, quase 60 anos depois, a igreja continuava cultuando a Cristo. Por que João usou, então, esse dia do Senhor? Porque já era conveniado, já estava na convivência da igreja o culto ao domingo. Entende? Então, ao usar aqui o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, ele está falando de algo que era comum para a igreja fazer, cultuar no domingo.
Tá joia? Não, não sei se o tempo passou aí, meu querido. Consegui marcar também, eu prestei atenção nos textos que você citou. Pois é. Tá valendo. Pois é, eu também não vi, mas falei tudo que eu queria falar. Não, tá valendo, tá perfeito, perfeito. Só fazendo assim a tréplica, né? Agora é minha tréplica, não é isso? Isso. Aí depois a próxima é a sua pergunta. Veja, irmão, em parte com o que o irmão disse, quando a gente olha, o irmão citou Gênesis 2, 2 e 3, ali Deus santifica e abençoa o dia de sábado. Ali não temos, assim como no livro de Atos, o livro de Gênesis é um livro histórico, não um livro de normas como Êxodo, Levítico, mas só quando vamos para o texto de Êxodo 20, já deixa claro, 6 dias trabalharás, fará toda a tua obra, mas o 7º dia de descanso é o sábado do Senhor teu Deus. Aí João mostra por que o sábado é o dia de descanso. Diz assim, ó, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, devemos guardar o sábado, ele diz para os judeus, porque lá na criação Deus já abençoou e santificou. Ou seja, embora lá em Gênesis não tenha a ordem explícita, aqui João deixa claro que o sábado era para ser guardado. E a gente vê na história dos judeus que eles trabalhavam 7 e tiravam o sábado para se reunir, para culto e tudo mais, descanso e tudo mais. Que não tinha como fazer culto ao longo dos dias trabalhados, os 6 trabalhados. E se a gente vê antes da instituição, no capítulo 16 de Êxodo, a gente vê aqui que Deus, peço aos irmãos que leiam o capítulo 16 de Êxodo, Deus joga o maná pro pessoal, fala assim com eles. No texto ainda começa assim, partido de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, ou seja, no meio do caminho para chegar no Sinai, Deus já fala com eles assim, eu quero ver se vocês andam nas minhas leis, diz assim, ó, eis que farei chover pão do céu e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda nas minhas leis ou não. Dar-se-á que no 6º dia prepararão e colherão, e será o dobro do que colherão. E Deus mostra aqui que o maná caía na sexta-feira, a porção dobrada, e sábado não era para ninguém colher nada, ou seja, vemos que o sábado, antes da instituição em Êxodo 20, que João mostra que o dia é santo por causa de Gênesis, em Êxodo 16, eles já guardavam o sábado. O irmão disse Apocalipse 1:10, Apocalipse 1:10, eu queria aqui remero, o dativo de Curiacos, é muito longo para me falar, que eu gastaria uns 8 minutos para falar tudo que o irmão abordou. Eu vou fazer um vídeo no meu canal essa semana ainda, se Deus permitir, sobre isso, Apocalipse 1:10. E ele citou Atos 2:1, Pentecostes. Pentecostes já era aos domingos, porque passava-se as 7 semanas, então era o primeiro dia depois do último sábado, ou seja, então o Pentecostes ainda na antiga aliança já era aos domingos. O Pentecostes acontecer ali no domingo não quer dizer, ao meu ver, nada. Quando a gente via juntar os cereais em 1 Coríntios 16, a gente vê que no primeiro dia da semana cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando para que se não faça coleta, ou seja, põe de parte no primeiro dia da semana e vai juntando ao longo da semana. A gente tem que entender que os irmãos ajuntavam cereais, mantimentos, e eram coisas que demandavam trabalho, colheita e tudo mais. Não era como a oferta da igreja, que é só um dinheiro no gasofilácio. Então aqui mostra que o primeiro dia da semana já era um dia de trabalho corrido. E Atos 27, que o irmão citou, deixa claro, como eu disse, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir do pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite, ou seja, o nosso dia troca de dia à meia-noite. O dia do judeu troca de dia ao pôr do sol, ou seja, sábado. O sol se pôs, já era o primeiro da semana. Paulo falou das 6 horas da tarde, mais ou menos ali, das 6 da tarde, até meia-noite, que já era o primeiro dia da semana, porque ele ia viajar no outro dia cedo, então, que era também o primeiro dia da semana, ou seja, ele não é uma demonstração de culto, é só uma prolongação daquela conversa que provavelmente iniciou-se no sábado e foi até a meia-noite, porque vemos que é na parte escura do dia de domingo, que é o primeiro da semana. Do jeito que o irmão falou, dá a impressão que eles ficaram até meia-noite trocou para segunda. Não, é o primeiro dia da semana, vai até o pôr do sol do outro dia. E por isso eu vejo que esses textos não são suficientes para entendermos que a santidade, ou o dia oficial de culto, melhor dizendo, usando a linguagem do irmão, é o primeiro dia da semana. Porque tudo na Bíblia, quando há ou deve haver uma mudança, é profetizado. E aqui eu não vejo essa profecia de mudança e de transferência de santidade ou de dia de reunião. Porque se analisarmos o contexto e a cronologia judaica, vemos que isso aqui é apenas uma continuação e não temos nada mais que isso. Finaliza aqui, não sei se passei. Meu irmão, tá funcionando. Pode fazer sua pergunta. Ah, beleza. Tá ao vivo. Então vamos lá. Professor Heber, em Hebreus capítulo 4, nós vemos que Jesus é o verdadeiro sábado, né? Por que eu falo isso? Eu vou colocar aqui um verso, só para contextualizar, né? No verso 3. Ele diz aqui, verso 2 e 3, ó. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, ou seja, os judeus. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, ou seja, judeus e gregos que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tinha dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então aqui a gente vê que existe um verdadeiro sábado que Deus prometeu que havia de vir. E nele nós estamos, como disse o Hebreus. A pergunta agora, uma vez que já estamos no verdadeiro sábado, qual a finalidade de guardarmos um dia que já ficou relegado ao passado ou simplesmente aos judeus e à lei?
Repete a pergunta que eu estava anotando aqui, só o finalzinho da pergunta que eu não peguei. Uma vez que já estamos no verdadeiro sábado, conforme Hebreus 4, né, qual a finalidade de guardarmos um dia que já ficou relegado ao passado, sendo sombra, ou relegado ao passado, né, dos judeus, sendo apenas sombra do que haveria de vir? Perfeito, irmão, entendi. Posso responder? Sim. Se o irmão quiser monitorar o tempo, para a gente não extrapolar muito, olha aí, pode monitorar. Veja bem, irmão, eu entendo que Hebreus capítulo 4, como eu disse, a gente entendeu o versículo 2 aqui, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles. Quando a gente olha essa palavra boas novas aqui, é o evangelho, né? Evangelho. Ou seja, o evangelho foi anunciado a nós, aos ouvintes da carta aos Hebreus ali, escrita por volta do ano 70, como foi anunciado a Josué, a Moisés, ao pessoal lá de trás. Ou seja, o evangelho foi anunciado a eles como a nós, no ano 70, ou seja, o mesmo evangelho. E aqui, ele dá a descrição do dia de sábado, mostrando que o descanso, que o povo não ia entrar, que era o descanso, ele faz uma comparação do descanso em Cristo com o descanso sabático. Repito, se o sábado tivesse caído em desuso, ele estava fazendo uma comparação indevida, pois o sábado já seria um dia não tão cerimonial como era, então essa comparação seria indevida, porque para que falar de descanso e comparar o sábado, se o sábado caiu em desuso? Aí eu vejo, e eu não vejo que ele está nesse texto, eu vejo que esse texto ele está usando o sábado como referência do descanso eterno em Cristo, e não mostrando que o sábado ficaria como sombra. Prova disso, se a gente olhar em Hebreus, no próprio livro aos Hebreus, aqui no capítulo 8, se eu não estou enganado, aqui ó, Hebreus, capítulo 8, verso, só um minuto, irmãos. Eu me perdi o texto aqui, em Hebreus ele diz, esta é a aliança que firmarei, aqui ó, Hebreus 8:10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente lhes imprimireis as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando a gente olha aqui, o autor aos Hebreus não está indo contra a santidade da lei, que o sábado está dentro da lei. Ele está reforçando o sábado. A gente vai para Jeremias capítulo 31, é o mesmo texto que o autor aos Hebreus está citando, aqui, Jeremias 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimireis as minhas leis, também no coração as escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não vejo sentido o autor de Hebreus estar falando aqui que aqui é uma referência ao domingo, uma alusão ao primeiro dia da semana, que seria o dia de culto e de reunião, dizendo que o sábado ficou no passado ou ficou para trás. Se no capítulo 8 e assim na carta sucessivamente, ele faz uma, entre aspas, uma apologia à lei de Deus, dizendo que Deus não mais faria uma aliança escrevendo em tábuas de pedras, mas ensina nas tábuas do nosso coração. E eu vejo que, se entendermos essa mudança na lei, no mandamento ali, o sábado fica um mandamento inválido, um mandamento sem sentido, e como essa aliança seria feita faltando um mandamento? Eu vejo que há uma conclusão, uma passagem perfeita de um testamento para o outro, sem mudanças, ou seja, o sábado continua sendo o dia vigente de culto e de adoração e de descanso para os cristãos no Novo Testamento, na Nova Aliança, ainda no primeiro século. Joia. Perfeito. Teria ainda, eu acho que, com alguns segundos aí, para dar mais um. Não, tá bom. Eu resumi muito. O irmão, agora é a minha pergunta. É a minha réplica, né? A réplica tá quantos minutos, velho? Eu acho que a réplica foi minha, né? Que o irmão fez a pergunta, eu respondi, o irmão fez acho que a réplica, eu fiz a tréplica. Não, eu não fiz a réplica ainda não, eu fiz a pergunta e você respondeu. Perfeito, então pode fazer a réplica. Isso, agora é minha réplica. Aí depois vem a sua última pergunta, né? E tal. Então, só colocando aqui, a professor Everton e aqueles que estão nos acompanhando, né? É importante a gente notar que Deus, no capítulo 2, santificou e separou o sábado, mas Deus não deu mandamento aos homens. A prova é disso que Deus nunca cobrou a guarda do sábado. Você vai ver Abraão caminhando com Deus, Deus não cobrou a guarda do sábado a Abraão. Você vai ver todos os homens, Enoque, nenhum deles Deus cobrou o sábado, você não vai ver. O sábado só vai ser cobrado como mandamento quando chega o povo de Israel através de Moisés e recebe os 10 mandamentos. Então, de Gênesis capítulo 2 até Sinai, em Êxodo 20, o sábado nunca fora cobrado como mandamento. E a gente vê isso na evolução de Hebreus. Hebreus capítulo 4 vai mostrar essa evolução, que quando o sábado é dado aos homens, ainda havia um sábado que havia de vir, ou seja, este sábado semanal ainda não era a essência da verdade que Deus queria. Era apenas uma sombra, como Paulo falou lá em Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Continuando aqui a ideia, né, a gente vê aqui que, assim como a circuncisão, ela foi dada, e a circuncisão mais importante era do coração e não da carne, mostrando mais uma vez a essência da lei.
A essência da lei sobrepujava o físico, o natural, que era a circuncisão da carne, assim como a guarda do sábado, a essência dele sobrepujava o dia. Sobre a questão das profecias, a gente vai ver que em Hebreus capítulo 4, ele mostrava que a fala de Josué era uma profecia, de que o povo ainda não entrou no descanso de Deus, no sábado de Deus, que havia de vir. Quem é este sábado? O Senhor Jesus. Então nós, a igreja, nós estamos no Senhor Jesus, e nele nós cumprimos a verdadeira lei, como está em Hebreus capítulo 8 e capítulo 10, que é a aliança que Deus fez conosco, circuncidando nosso coração e escrevendo a lei dele no nosso coração. Então nós cumprimos o sábado perfeitamente, servindo a Deus e cultuando a Deus todos os dias, e não apenas na velhice da letra, que é o sábado do dia da semana. Por que isso? Porque na nova aliança nós somos circuncidados não na carne, mas no coração. Na nova aliança nós não guardamos o sábado como dia, mas vivemos no sábado, cultuando a Deus todos os dias. Na nova aliança nós não oferecemos animais em sacrifício, mas nós oferecemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que isso? Porque é em Cristo Jesus que nós estamos. Jesus cumpriu toda a lei. E estando em Jesus, nós guardamos toda a lei de Deus, porque fomos circuncidados no coração, nós oferecemos a Deus sacrifícios dos nossos corpos, e nós guardamos o verdadeiro sábado, porque cultuamos a Deus todos os dias em espírito e em verdade. Como igreja, nós temos domingo para cultuar a Deus, porque foi o dia que o Senhor Jesus tomou para si, santificou na ressurreição, foi o dia que o Senhor inaugurou a igreja no dia de Pentecostes, foi o dia que os apóstolos mostraram que eles cultuavam a Deus, como Paulo em Atos capítulo 20, cultuando no primeiro dia da semana, como 1 Coríntios 16, verso 1 e 2, que Paulo ordenou para se fazer o culto e as coletas, e como o apóstolo João mostrou que o domingo era convencionado o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o dia de culto. Terminei, Éder. Beleza, irmão, perfeito. Agora é minha pergunta, né? Agora é a sua pergunta. Última pergunta, né? Perfeito, meu amado. Olha só. Como eu disse anteriormente, né, a gente vê o sábado, na nossa perspectiva de Gênesis e Apocalipse, não vemos essa mudança. E eu vejo que a percepção do irmão dá uma quebra ali nos 10 mandamentos. Um exemplo aqui antes da pergunta. Se alguém chegar para o irmão na sua igreja, algum membro chegar na sua igreja e falar assim, reverendo João, na igreja do irmão Everton diz que não pode roubar. Você falará, aqui também nós não deixa roubar não. Diz que não pode matar, você também não pode não. Mas se alguém chegar perto de você e falar assim, na igreja do irmão Everton diz que devemos guardar o sábado, aí você vai dar a sua explicação que no sábado não precisa e tal. Se for lá na igreja católica, o padre falará a mesma coisa e dirá, não, a imagem pode a dos nossos santos e o sábado mudou para o domingo. Eu vejo que essa mudança, ela é uma mudança contrária às escrituras. Quando a gente lê o texto de Daniel, fala que um poder representado pelo chifre pequeno cuidaria mudar os tempos e a lei. Eu entendo que os tempos são os calendários que foram mudados no primeiro século antes de Cristo, no terceiro século depois de Cristo, no ano 1582, em outubro. É só o pessoal pesquisar, mudança no calendário no ano de 1582. E os tempos, né, os calendários, e a lei é os 10 mandamentos. Eu vejo isso uma profecia que Deus dizendo que o povo se apostataria e mudaria a lei. Como que o irmão enxerga esse texto? Como que o irmão vê essa mudança? Isso aqui não se refere aos 10 mandamentos? Essa é a pergunta. Muito bem. Só repete só essa última parte que eu estava tentando ver se o Jardel entrava aqui. Eu mandei mensagem para ele no WhatsApp, aí perdi essa última parte aí. O irmão entendeu a parte da explicação da diferença entre a nossa guarda da lei de vocês e dos irmãos católicos, né? Sim. Contextualizei que aqui a gente vê no capítulo 7 de Daniel, ele vê 4 animais, o irmão conhece muito bem. Esses animais são reinos, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e entendemos Roma, o quarto animal. Surge um chifre pequeno que Deus mostra que seria esse chifre pequeno, seria responsável por mudar os calendários, os tempos e a lei. Os calendários, eu disse que foram mudados no primeiro século, no terceiro século depois de Cristo, no primeiro antes e no ano de 1582. Só os irmãos pesquisarem na internet. E a lei, eu entendo que essa mudança foi uma mudança apostatada, ou seja, o povo de Deus ele ia aceitar essa apostasia, essa imposição desse chifre pequeno e aceitar os mandamentos mudados. Ou seja, essa mudança nos tempos e na lei, eu entendo que é os 10 mandamentos. Como o irmão enxerga essa mudança, se não vemos mudança clara do dia de guarda, e aqui tem, ao meu ver, explícito uma mudança apostatada do dia de guarda. Como o irmão entende isso? Joia, vamos lá. Claro. Dentro dessa visão, isso. Aí, dentro dessa visão, vou pegar primeiro de trás para frente, né? Como você falou, como eu responderia a alguém que disse, lá na igreja do pastor Everton, ele ensina que não pode roubar, mas tem que guardar o sábado. Na sua igreja pode roubar, já que vocês não guardam o sábado? O que eu responderia na nossa igreja nós guardamos o sábado, somos circuncidados e guardamos toda a lei de Deus conforme vemos em Hebreus 8 e Hebreus 10. Fomos circuncidados e Deus escreveu suas leis em nosso coração.
Nós cumprimos toda a lei de Deus, por isso não roubamos. Nós cumprimos toda a lei de Deus, por isso não oferecemos mais sacrifício que animais. Nós cumprimos a lei de Deus oferecendo nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço, todo sacrifício já foi feito. Consoante a isso, nós guardamos todos os outros mandamentos de Deus. Por quê? Porque o primeiro mandamento, ele aparece 50 vezes no Novo Testamento. Contra a idolatria aparece 12 vezes no Novo Testamento. Não tomar o nome de Deus em vão, 4 vezes no Novo Testamento. 6 vezes aparece, 12 vezes, aliás, aparece a advertência contra o adultério. 6 vezes a advertência contra o furto. 4 vezes a advertência contra o falso testemunho. 9 vezes a advertência contra a cobiça. Mas não aparece nenhuma vez o mandamento para guardar o sábado para a igreja. Inclusive, em Atos 15, nós vemos que os apóstolos conversaram sobre a questão da circuncisão, sobre a questão das leis dos judeus, sobre o sábado, sobre os alimentos. E os apóstolos entenderam que a igreja não deveria guardar o sábado, por isso eles colocaram. Colocaram o quê? Que a igreja deveria tão somente se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, da prostituição, né? E de comer o sangue. Esses foram os mandamentos de Deus, os mandamentos da lei de Deus que se colocou para a igreja observar. Por quê? Porque estando em Cristo, tudo aquilo que era cerimonial, tudo aquilo que era dia de festas para a igreja, não tinha mais a importância de se observar, porque já fora cumprido em Cristo. Então, nós, a igreja hoje, professor Hebe e todos aqueles que nos assistem, com base em Hebreus capítulo 4, que diz que nós já entramos no descanso de Deus, e uma vez que nós entramos no descanso de Deus, no verdadeiro sábado de Deus, nós estamos no sábado de Deus. Nós podemos cultuar a Deus constantemente. E nisso, todos os dias da semana, sem observar um dia, propriamente como os judeus faziam. Nós simplesmente tomamos o domingo como dia de culto, porque foi nele que o Senhor ressuscitou, foi nele que o Senhor apareceu, foi nele que a igreja foi inaugurada e apareceu ao mundo. Foi nele que o apóstolo Paulo e a igreja primitiva cultuavam e adoravam a Deus. E foi ele que o apóstolo João disse que Deus tomou para si, que o Senhor Jesus tomou para si, que foi o Kiriaque Emero, ou seja, o dia do Senhor. Por que o apóstolo João usa o dia do Senhor? Porque já estava convencionado, já era costume da igreja, ou seja, há quase 60 anos, cultuar no domingo. Por isso João fala no Kiriaque Emero, ou seja, no dia do Senhor, ou seja, o dia que a igreja sabia que era o dia de culto. Terminei aqui, Everton. Essa será a minha réplica, né? Aham. O irmão faz as considerações finais e eu as minhas, não é isso? Isso. Aí é a sua réplica depois das nossas considerações finais. O Jardel respondeu aqui que ele foi lá buscar a menina dele e daqui a pouco ele está chegando. Ele deixou a casa por nossa conta, perfeito. Deixou por nossa conta. Perfeito. Mas vamos lá, meu amado irmão. Tá ótimo o nosso diálogo, eu fico feliz com as suas perguntas, suas considerações, muito pertinentes, mas assim, eu peço pro irmão que permita-me discordar. Quando a gente entende a narrativa ali no primeiro século, a gente vê que os judeus, após saírem do cativeiro babilônico, eles que começou ali, os fariseus, os saduceus, ali do período dos asmoneus, dos macabeus, a gente vê que começou a formar os fariseus ali. E os fariseus, eles fanatizavam a lei de Deus, eles tinham problema em especial com o sábado, ou seja, você não podia cuspir no chão, a Mishnah, o Talmud mostra que se você cuspir no chão, que germinar, você está plantando, você tirar um fio de cabelo, você está se penteando no sábado. Eles criaram tantas leis em torno dos mandamentos, aumentando ali o fardo, e Jesus mostrou que não era assim que deveria ser guardado o sábado, como eu disse. Ele fez vários milagres aos sábados para mostrar que o sábado é um dia de ser guardado, mas não fanatizado, como eles faziam. E a gente, como o irmão bem citou aí, que vemos menções de todos os outros 9 mandamentos no Novo Testamento, não vemos menção do sábado. Eu sempre digo que se eu estiver pregando para a minha igreja, e na minha igreja não tem nenhum homossexual, todos são heterossexuais, não faz sentido eu ficar fazendo discursos e pregações sobre homossexualidade se eu não tenho nenhum problema com isso. No Novo Testamento, no período ali neotestamentário, o sábado não era um problema para os judeus e nem o dízimo. Por isso que Jesus falou tão pouco sobre o sábado e tão pouco sobre o dízimo. Jesus tentou corrigir aquele excesso que os judeus tinham. Por isso que ele não falou nada explícito assim, guarde o sábado. Mas se a gente olhar a sequência dos testamentos, que essa divisão Antigo e Novo Testamento é uma divisão humana. Se a gente olhar a sequência dos testamentos, a gente vê que um complementa o outro. Não pode haver essa mudança de um testamento entre outros sem ser clara e explícita na palavra de Deus. Por isso que o sábado não é um mandamento explícito no Novo Testamento, mas a gente vê de forma implícita em vários textos.
né? Quando a gente olha aqui, Tiago 2,10 faz referência a todos os mandamentos, diz assim, qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Se você é transgressor de um dos 10 mandamentos, você é transgressor de todos, ou seja, não precisa citar todos os 10, já deixou claro que devemos guardar os 10. Quando a gente vê Apocalipse 12:17, João diz assim, ouço o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E dando uma pincelada em Apocalipse 1:10, o Criaque Remera, quando a gente olha, é interessante olharmos isso, a cronologia dos testamentos, a gente vê que o livro de Apocalipse, foi escrito, o irmão concorda comigo, ali mais ou menos entre o ano 94 e 96 da nossa era, e nesse período, João, exilado na ilha de Patmos, escreveu o livro do Apocalipse, onde ele usa esse termo, Criaque Remera, e lá ele é solto e ele vai para Éfeso. Lá em Éfeso ele escreve o seu evangelho, lá em Éfeso ele escreve o evangelho, e a gente vê pela linguagem, pelos termos ali, que são termos filosóficos, né, logos, alguns termos que são tirados da filosofia, e a diferença, a dissonância do evangelho de João com os 3 sinóticos. A gente vê que ele é um evangelho mais tardio. Tem até a comunidade joanina, que o pessoal da católica entende, que o evangelho de João foi escrito no ano 180, eu não acredito nisso, mas eu entendo que o evangelho de João foi escrito após o Apocalipse. Eu entendo que o evangelho de João foi o último livro a ser escrito. Se João usou Criaque Remera para se referir ao domingo, porque no seu evangelho, no capítulo 20, verso 1, ele diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e poderia ter usado Criaque Remera aqui, se o domingo já fosse um dia consagrado para o culto. Em João, no evangelho de João, capítulo 20, verso 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancado as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, ou seja, vemos que João escreveu o Apocalipse primeiro e o evangelho por último, e ele usou esse termo, Criaque Remera, para se referir não ao domingo, mas ao sábado. Isaías 58:13 diz, se chamares o meu santo dia, deleitoso santo sábado do Senhor, ou seja, Criaque Remera significa ao domingo e não ao sábado. Essa será a minha réplica e eu finalizo aqui, meu amado. Pá, Jardel. Graça, nós estamos chegando aqui nas considerações, Jardel. Já fizemos tudo. Aí deixar aí agora as considerações, né? Eu vi. Isso, agora as considerações, Jardel. Ok, não sei quantos minutinhos vocês querem fazer de consideração aí. Uns 4, 5 minutos, 5 minutos, acho que tá bom. Tá certo. Alguém consegue cronometrar? Aí, por exemplo, o pastor João vai fazer agora as considerações finais, o professor Everton conseguir cronometrar. Isso, ele cronometra aí para mim, quando tiver faltando um minuto, ele fala. 1 minuto. Aí depois, quando o Everton estiver falando, o pastor João faz a cronometragem, pode ser? Pode ser, tranquilo. Deixa eu só abrir aqui. Beleza, pode ser. Combinado. Então, colocando aqui, gente, o que eu procurei mostrar aqui, né, que se o sábado pudesse falar, ele também diria sobre o domingo o mesmo que João Batista disse sobre Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua, pois sendo um dia de descanso para o corpo, era também um tipo, uma sombra, uma figura de Jesus, o verdadeiro descanso para nossas almas. A gente vê isso em Mateus 11, verso 28 e 29 e Hebreus capítulo 4. Isso aqui eu tirei do livro do Edmar Bacelo, o Sábado Judaico do Domingo Cristão. É por isso que não encontramos nos evangelhos, nos atos e nas epístolas, nenhuma recomendação para a guarda do sábado, nenhuma promessa para quem o observa e nenhuma advertência ou repreensão ou ameaça para quem o viola. Lembrando que, como eu mostrei aqui, todos os 9 mandamentos são ratificados e confirmados no novo, só o sábado que não. Os apóstolos, quando trataram do tema da circuncisão e da guarda cerimonial da lei, que envolve o sábado, o que é que eles falaram quando isso surgiu? Eles disseram o seguinte, olha, sobre a guarda do sábado, da circuncisão e tudo mais da lei para a igreja gentil. Eles disseram assim, Atos 15, 10 e 11. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, ou seja, dos gentios, um jugo que nem nós, nem nossos pais puderam suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então Pedro lhe disse, por que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Aliás, entrou aqui um versículo errado aqui, né? Então a gente vê aqui que os apóstolos eles demonstraram claramente que isso era um peso, a guarda da circuncisão e do sábado era um peso para a igreja gentil. Continuando aqui, a decisão deles em Atos 15 foi o seguinte, recomendamos, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das quais pois fazer bem se vos guardardes.
bem vos vá. Então, essa foi a ordem da igreja primitiva para a igreja gentílica. Ah, pastor João, aqui não inclui todos os mandamentos de Deus? Claro, ele está dando a ordem aqui referente à circuncisão e à guarda do sábado. Ele está dizendo isso é desnecessário. O que nós damos a vocês agora é isso aqui. O que Paulo ensinou mais sobre a questão da guarda do sábado? Ele ensinou em Gálatas capítulo 4, verso 9 a 11. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses, e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo reclamando que a igreja estava voltando agora aos rudimentos dos judaizantes que estavam na igreja, ensinando sobre circuncisão e sobre dia de sábado, os dias de festas e tudo mais. Novamente, Paulo ensina sobre o sábado, contradizendo os judaizantes, dizendo: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Paulo está mostrando aqui que Jesus veio e nele nós estamos. Hebreus capítulo 4. Este é o verdadeiro descanso. O fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana fez com que ele se tornasse o primeiro domingo da história. Lembre-se vocês que antes nunca houve domingo. Havia o primeiro dia da semana e o dia do sol. O domingo só passou a ser domingo por causa da ressurreição de Cristo. Antes, professor Everton e demais aqui, o dia do Senhor, que fala lá no Antigo Testamento, quando é traduzido para o grego, ele fala o Emera tu Kyrios. Esse é o dia do Senhor do Antigo Testamento, o sábado. João usa o Kyriake Emera, é uma expressão nova, nunca foi usada e nem aparece na Septuaginta. É uma palavra nova, uma frase nova, mostrando que o domingo se tornou um dia especial de adoração, de louvor e glorificação a Deus na vida e na convivência da igreja. Tá certo? Deus abençoe a todos. Acho que acabou, né, Everton? Eu marquei aqui, deixa eu ver, é certinho, 2 minutos e 3 aí, 2 horas e 3. Perfeito, irmão, perfeito, reverendo. Fico feliz com as considerações do irmão, embora eu discorde do irmão, eu discordo com muito carinho, fico muito feliz por dialogar com uma pessoa tão cristã quanto o Senhor. Espero que Deus possa abençoar seu ministério, sua vida, todos os membros da sua igreja. Fico muito feliz com esse diálogo. Sobre Apocalipse 1:10, né, aquele rapax legomene, aqui remera tu quirius, debastes remera, eu gravaria um vídeo falando sobre isso, que eu acho que ficaria melhor. Eu tenho aqui pouco a falar, que eu vejo que em todo o Novo Testamento a gente vê que o problema, tanto de Colossenses quanto o problema ali de Gálatas, é a forma como era feito. Em Gálatas, era coisas de gentios que não conheciam a Deus. Já em Colossenses, eu vejo aquilo ali como mistura de ritos pagãos com o judaísmo como forma de substituir a Cristo. Tanto a salvação minha quanto a do irmão João Carlos, do Jardel e de todos depende unicamente de Cristo Jesus. Nada que possamos fazer vai nos dar a salvação. A santificação é um processo, a salvação e a justificação é somente em Cristo. A santificação é um processo, e eu vejo que essa justificação é só em Cristo, é o que o pessoal da igreja de Colossos não entendeu, por isso Paulo fez essa correção. Como o irmão bem disse que o domingo foi instituído o domingo por causa da ressurreição de Cristo, eu não vejo essa instituição do domingo por causa da ressurreição de Cristo. Como eu disse, tanto morte quanto ressurreição de Cristo são eventos importantes, mas devemos lembrar que a instituição de um dia é dada pela ordem do próprio Deus, escrito pelo dedo dele em tábuas de pedra. Deus disse: lembra-te do dia de sábado. Jesus morreu na sexta-feira, que pagou pelo meu e pelo seu pecado, que é um evento muito importante, tanto quanto a ressurreição, e ressuscitou no domingo. Um evento nem outro não faz desse dia o dia de culto ou um dia santo. O que torna o dia santo e dia de culto é o que Deus instituiu. E quando a gente vê domingo, é uma palavra que vem do latim, né, domini, dies domini, que é dia do Senhor, domingo, dominus, Senhor. A gente não encontra domingo de forma alguma nas Sagradas Escrituras, a gente encontra o primeiro dia da semana, miaton sabaton, se não me engano, é primeiro da semana. A gente não encontra o termo domingo na palavra de Deus. O termo criaque remera, ao meu ver, é uma referência ao dia do Senhor do Antigo Testamento. João quis usar uma palavra nova, uma palavra que nunca fora usada nas Sagradas Escrituras. Eu entendo que ele fez isso para explicitar o dia do Senhor, que é o sábado, em detrimento ao que os pagãos achavam que era o dia do imperador. Por isso ele usou essa palavra, mas fazendo uma referência ao santo sábado. E eu peço aos irmãos que assistirem essa live, que orem, peçam o Espírito Santo de Deus para os dar discernimento sobre o que eu e o irmão João Carlos disse, que os irmãos possam sopesar as informações, tanto minha quanto do irmão João Carlos, e que o Espírito Santo fale no coração de vocês e aos nossos também, aquilo que é a vontade dele. Eu entendo que o sábado é vigente hoje e é um dos 10 mandamentos, diferente do irmão João Carlos, mas só o Espírito Santo pode nos mostrar a verdade. Eu espero também, agradeço ao irmão Jardel, agradeço ao irmão João Carlos,
Agradeço a todos que estão nos assistindo. Peço que os irmãos orem. Viram aí, hoje tivemos dificuldade na live com os problemas aí no Rio Grande do Sul. Que os irmãos possam estar orando aí para o povo do Rio Grande do Sul, por essa tragédia aí que, infelizmente, afetou o Sul, que é o povo que eu tanto amo. E abençoe a vida do Jardel, que é um trabalho brilhante aí em ajudar as pessoas, e do irmão João Carlos, que é o Jardel de cuidar, por enquanto, da carne, e o irmão João Carlos de cuidar da salvação. Que o Espírito Santo possa abençoar cada um de vocês nas suas respectivas funções, e o Jardel futuramente também na sua obra e ministério. É aqui que eu finalizo minhas palavras, e só tenho a agradecer a vocês, meus irmãos. Tá bom? Perfeito. Beleza. Um abraço, então, Jardel. Um abraço, Everton. Deus continue abençoando. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês.